Olá, bom dia. Nós estamos começando mais uma escola bíblica dominical na Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. E hoje estamos fazendo virtualmente a nossa escola bíblica e continuamos o nosso estudo de Hebreus. Hebreus, com base lá no livro de Levíticos, na lei de Deus em toda a Torá, mas especialmente focalizando o livro de Levíticos. E hoje nós vamos focalizar especialmente aquele capítulo de Levíticos que fala da consagração, da ordenação do sumo sacerdote. Na verdade, nós vamos pegar um eco desse texto que se encontra em Levíticos capítulo 9, nós vamos pegar esse eco lá no livro das Crônicas. E a partir daí, nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Hebreus, mostrando que Jesus Cristo é superior. Nós vamos pegar ponto por ponto, mas antes, vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria ao ler a sua palavra. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, eu te agradeço, eu te louvo pela tua presença, te louvo pelo teu amor, pela tua graça, e te peço de uma maneira muito especial que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria para estudarmos a tua palavra. Que os ensinamentos deste livro de Hebreus, que são tão extraordinários e que constituem, Pai, um quinto evangelho, como alguns autores gostam de falar, nós queremos colocar diante de Ti para que nós possamos aprender com este livro, os mistérios da Tua palavra. Dá-nos sabedoria, perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajuda. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós vamos então, deixe-me apenas deixar algumas coisas aqui preparadas e vamos compartilhar aqui essa tela com vocês. Ok. E vamos dar início ao nosso estudo. Jesus como grande sumo sacerdote. Jesus como grande sumo sacerdote. Nós já estudamos até o capítulo 6 do livro de Hebreus, e hoje nós vamos estudar especialmente do capítulo 7 até o capítulo 10. Então eu quero te convidar a abrir a tua palavra e pegar a sua Bíblia, seja ela de que versão for. Eu utilizo aqui várias versões diferentes, mas você pode pegar a sua Bíblia e vai anotando, pega também um bloquinho de anotações, porque nós vamos hoje entrar no cerne e na principal finalidade do livro de Hebreus. Nós já vimos aqui o seguinte, né? O sumo sacerdote e a sua importância, que está baseado naquele capítulo 9 lá do livro de Levíticos, mas em 1 Crônicas 6, 49, nós temos aí um resumo. Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam sacrifícios que eram completamente queimados no altar, sacrifícios de holocausto, ok? Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo, quer dizer, aquele lugar, o santo dos santos, aquele lugar mais interior, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia do perdão, levando sangue de animais para expiação do seu próprio pecado, porque senão ele seria morto, e para expiação dos pecados do povo. Então eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Percebe que o escritor de Crônicas ele faz um resumo da finalidade, da importância. O sumo sacerdote era de uma importância capital para a religião de Israel. E este sumo sacerdote vai exercendo cada vez mais uma função mais importante no decorrer da história de Israel. Os sumos sacerdotes vão exercendo funções de liderança, chegaram inclusive a reinar sobre Israel. E na época de Jesus, o sumo sacerdote era a principal autoridade religiosa do seu tempo. Nós temos os fariseus, nós temos os
saduceus, nós temos os escribas, todos eles eram considerados como rabis, como mestres, como ensinadores, mas em termos de autoridade real, havia o rei, que era ocupado pela família dos Herodes, havia o governador ou o interventor, que era um representante de Roma, que de fato era quem mandava em todas as questões militares e civis, e nas questões de religião não havia autoridade maior do que o sumo sacerdote. Tanto é que lá no templo havia uma guarda especial que eram os soldados do sumo sacerdote. Foram esses soldados que prenderam Jesus. Depois ele foi passado à custódia do estádio, depois Nicodemos passou a custódia do rei, o rei devolveu-lhe a custódia, mas quem prendeu Jesus foram os soldados do sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha um exército à sua disposição, na verdade um batalhão à sua disposição, e ele tinha autoridade. Dentro do templo ele tinha direito de vida ou morte. Ele poderia mandar apedrejar, e ele poderia, ao julgar, ele poderia decretar a pena de morte. Então, notem que o sumo sacerdote era de uma grande importância, mas nós temos alguém que é superior, e o livro de Hebreus ele tem justamente essa finalidade de mostrar. A gente já viu isso aqui, vamos relembrar o que a gente já estudou até agora do livro de Hebreus. Vamos ver. Jesus é o cumprimento das Escrituras. Lá no versículo 1, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. A partir daí, o livro de Hebreus começa a mostrar a superioridade de Jesus Cristo. Ele é a revelação completa de Deus. Então, ele é superior à revelação e aos profetas, porque ele é a palavra viva. Ele é superior aos anjos, porque ele é filho de Deus, e os anjos são criaturas, ele fez-se homem, e nenhum anjo se encarnou, se tornou homem. Então, os anjos não são humanos, mas são espíritos ministradores, e Jesus, como ser humano, ele foi superior aos fundadores do povo de Israel. Então, ele é superior ao próprio Moisés, embora Moisés tenha construído um tabernáculo, esse tabernáculo foi temporário. Jesus é o construtor do tabernáculo eterno. Na verdade, ele é o verdadeiro tabernáculo de Deus. Ele é aquele que resume a casa de Deus. Quando ele disse lá, olha, derrube esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei, ele estava falando de si mesmo, do seu próprio corpo. Então, ele representa a morada de Deus com os homens. Eis a morada de Deus com os homens. Ele é superior ao próprio Josué, porque Josué, embora tenha conduzido o povo a entrar na Terra Prometida, não a conquistou totalmente, e ele entrou numa Terra Prometida que poderia ser tirada. Ele foi o guia de Israel até Canaã, mas Jesus guiou o povo por um caminho totalmente novo. Ele abriu um caminho, rompendo toda a separação entre Deus e os homens. Então, ele abre o caminho para a presença de Deus. Ele é o primeiro a entrar no Santíssimo Lugar. Notem, o Santo dos Santos, no templo, no tabernáculo, representava a presença própria do próprio Deus. Jesus é superior porque ele veio da presença de Deus, rompeu com todas as cerimônias que precisavam, quer dizer, ele cumpriu essas cerimônias e com isso ele as tornou obsoletas. Ele rasgou o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar, e ao invés de entrar no lugar santíssimo, que era o símbolo da presença de Deus, ele foi para a presença de Deus vivo. Ele foi para estar à presença de Deus, e ele agora nos recebe junto com o Pai. E a ideia é de que ele é ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai, ele diz, a não ser por mim. Então, Jesus é superior a Josué, porque
porque Josué foi o guia, Jesus é o caminho. Josué deu a entrada do povo numa terra que foi tomada, mas essa terra, a nova Jerusalém, as moradas celestiais, ninguém vai tomar. Então, note, depois, no capítulo 5, depois que é mostrada a superioridade de Jesus, até em todos os capítulos, até o capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, ele diz assim, há uma superioridade, inclusive ao sumo sacerdote, Arão, porque ele segue uma linhagem diferente da linhagem de Arão. Vamos entender uma coisa importante. Em Israel, uma tribo tinha a perspectiva, ou melhor, tinha a responsabilidade de fornecer os reis, era da tribo de Judá. Jesus nasceu na tribo de Judá. José, se não houvesse a dominação romana, José seria o rei de Israel, pela descendência direta de Davi. Tem uma outra coisa. Maria também era descendente de Davi por uma segunda linha. Então, Jesus é descendente de Davi pelo seu pai e pela sua mãe. Muitos podem dizer, mas pelo pai ele não tinha o sangue do pai. Sim, ele foi adotado pelo pai, porque ele não era exatamente filho de José, embora quem dá os filhos é próprio Deus. Então, pode-se considerar que ele era, sim, filho de José. Mas, em termos de sangue, ele era filho de Maria. E Maria era descendente de Davi também. Então, não há dúvida de que Jesus era da tribo de Judá. Ele nasceu em Belém, no mesmo lugar onde Davi nasceu. Mas o sumo sacerdote era sempre da tribo de Levi e sempre da casa de Arão. Então, nunca um sacerdote podia ser rei, e um rei não podia ser sacerdote. Inclusive, isso, quando acontece lá na história, na época dos Macabeus, isso é considerado uma violação da lei, porque os sacerdotes de Modim, que eram descendentes de Arão, eles assumem o governo como se eles fossem reis. E o último rei dessa dinastia era um rei usurpador, era Herodes. Embora Herodes não fosse da família dos Macabeus, ele, no entanto, casou-se com a última descendente dos Macabeus, e por isso ele se achava no direito de ser o rei de Israel. E César reconheceu esse reinado, reconheceu esse domínio, e lhe deu a prerrogativa de ser rei de Israel. Mas ele era um usurpador. O verdadeiro rei, quando nasceu, ele tentou matar. Os seus filhos, depois, sempre estiveram em oposição a Jesus Cristo, de tal forma que o neto dele foi quem matou um dos discípulos de Jesus, Tiago, no capítulo 12 do livro de Atos. Então, percebam que nós estamos aqui diante de uma ausência do rei, porque o verdadeiro rei do povo de Israel deveria vir da tribo de Judá, e uma obsolescência, né? Está se tornando obsolescência do cargo e da função do sumo sacerdote. Até porque, quando Hebreus foi escrito, estava na iminência, ou tinha acabado de acontecer, ou já tinha acontecido há alguns anos, a destruição do templo. Então, o sumo sacerdote perdeu a função de levar sacrifícios, porque não havia lugar para se realizar o sacrifício central. Por isso, os ouvintes originais da carta aos Hebreus eram hebreus, judeus, convertidos do judaísmo, mas que estavam titubeando na fé. Então, há uma exortação, e essa exortação era feita debaixo desta ordem de Melquisedeque. Há uma advertência contra a imaturidade, o crescimento, para que eles tivessem crescimento e para que eles se tornassem um tipo de terreno que produzisse, e há a necessidade da perseverança. Por quê? Porque Deus não é injusto, Deus empenhou sua palavra e Deus não mente. E aí, então, nós vamos ter aqui no capítulo 6, que nós vamos começar a ler agora, a partir do versículo 21, esta outra afirmação. Note, lá no capítulo 5, diz assim: tendo sido nomeado por Deus,
sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí temos a advertência, e aí volta a falar, onde Jesus, como precursor, entrou por nós no céu, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós vamos começar aqui, a partir do capítulo 6, versículo 21, nós vamos começar a entender um pouco qual era a superioridade de Jesus em termos de sacerdócio. Por que Jesus era um sumo sacerdote? Aliás, a Bíblia chama ele de o grande sumo sacerdote. Sumo sacerdote já era o suficiente. Não precisava dizer o grande sumo sacerdote. Mas o que ele está querendo dizer é que de todos os sumos sacerdotes, de todos os sacerdotes superiores, ele era o maior. Ele estava acima de todos eles. E aí vai seguindo aquela linha. Ele é superior aos profetas, à palavra de Deus, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior a Josué e é superior a Arão como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, o que é mais interessante é que algumas pessoas acham, inclusive alguns comentadores dizem que Hebreus é como se fosse um quinto evangelho. Por quê? Os primeiros 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam sobre a vida de Jesus, o seu ministério aqui na Terra. A maior parte dos evangelhos fala de 3 anos e meio de seu ministério. Lucas se estende mais para o evangelho da infância. João fala antes do evangelho, né, na eternidade. E Mateus também vai falar um pouco do evangelho da infância. Marcos não. Marcos é direto, já começa com o batismo de Jesus e chega até a sua morte e ressurreição, o que compreende 3 anos e meio da sua vida. A Bíblia, todos os 4 evangelhos terminam com Jesus subindo ao céu. E o livro de Atos começa com Jesus subindo ao céu. E agora? O que é que ele está fazendo no céu até agora? Essa é a resposta, é a pergunta que o livro de Hebreus nos dá uma resposta. Olha só. Enquanto os evangelhos falam do ministério terreno de Jesus Cristo, e o seu ministério foi como sacrifício, o seu ministério foi como o rei que veio escondido, e ele foi um profeta, porque ele falou a palavra de Deus. Então, nós temos os ministérios chamados ofícios de Cristo apresentados de uma maneira muito pálida, né? O ofício de rei, porque ele vem e anuncia o reino de Deus, mas é um reino que ainda não se instalou totalmente. O ministério de profeta, porque ele é aquele que vai falar a palavra de Deus, aliás, ele é a própria palavra de Deus. E sobre o ministério sacerdotal, fala apenas do seu sacrifício. Nos evangelhos, Jesus é apresentado muito mais como o Cordeiro de Deus, como aquele que é sacrificado. O livro de Hebreus vai falar do ministério celestial de Jesus Cristo. Por exemplo, 1 João vai dizer assim: estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Ele está ali exercendo um ministério sacerdotal. Por quê? Porque ele fez a expiação dos pecados, ele quer propiciação pelos nossos pecados, ele se tornou propício a nós e literalmente está nos purificando diariamente. É por isso que nós podemos chegar a qualquer momento junto ao trono da graça para nos colocar diante dele e pedir perdão pelos nossos pecados. Sem precisar levar nenhum sacrifício, sem precisar fazer nenhum sacrifício, sem precisar de nada, a não ser da graça de Deus, que Deus está derramando sobre nós, e da fé, que é o meio pelo qual nós temos acesso a esta graça. Então vamos dar uma olhada nisso. Vamos pegar o texto aqui de Hebreus, capítulo 7, e vamos dar uma lida. Nós não vamos ler direto até o 10, mas o que nós vamos fazer é ler o texto
que fala disso. Vamos pegar aqui Hebreus, para deixar o texto aqui mais, tá? Vamos pegar aqui Hebreus, capítulo 7, né? Então, o que nós tivemos aqui antes? O final da exortação, olha aqui, está aqui, final da exortação, estou lendo aqui na linguagem de hoje, o capítulo 6, versículo 17, Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que lhe havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu. Imagine o sumo sacerdote entrando no Santíssimo Lugar. Jesus entrou no templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Né? Conforme Levíticos 16, vai dizer: então disse o Senhor a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Note, Jesus não entrou nesse santuário terrestre, ele entrou no santuário celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós. Ele se tornou para sempre o grande sacerdote. E aqui, olha, aqui, tornando-se sumo sacerdote para sempre, né, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Nós já tivemos um estudo sobre Melquisedeque, que é aquele rei e sacerdote da cidade de Salém, que aparece lá no capítulo 15 de Gênesis, depois vai aparecer no Salmo 110, e depois só vai ser lembrado agora na carta aos Hebreus, onde há um desenvolvimento de toda a sua doutrina. Nós temos, inclusive, o estudo de número 4 fala sobre este sumo sacerdócio de Jesus e sobre a importância do sacerdócio de Melquisedeque. E aí ele vai discorrer sobre Melquisedeque. Vamos relembrar aqui. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, está lá no capítulo 15, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Então, note, este Melquisedeque está abençoando o pai da fé. Então, ele tem uma preeminência, porque o mais importante abençoa o menos importante. É assim sempre. Nunca o menos importante abençoa com autoridade o mais importante. Ele pode dizer, bendito seja, o Senhor te abençoe e tal, mas impor as mãos era para a prerrogativa do superior. O nome de Melquisedeque, Abraão lhe deu, vamos lá, está aqui, versículo 2, Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo que ele havia tomado dos inimigos na batalha. Então, Abraão pagou o dízimo. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça, Melquisedeque, rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, que era o nome da cidade, o nome Salém quer dizer paz. E o seu nome também quer dizer rei de paz. Então, note, nós podemos dizer, o judeu quando diz Melquisedeque, Melquisalém, que é Melquisedeque, rei de Salém, ele está dizendo rei de justiça, rei de paz. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei de paz. Não se conhece o pai nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. É um dos únicos personagens da Bíblia que não apresenta genealogia. O que isso quer dizer? Bom, ninguém conhece a genealogia dele. Mas isso, para a mentalidade judaica, ele diz, olha, de onde surgiu? De onde ele veio?
como se fosse um personagem que representa a eternidade. Não quer dizer que Melquisedeque fosse eterno, mas ele representa a eternidade. Por isso, não se preocupe em dizer quem é o pai, quem é a mãe, quem são os avós. Isso não se preocupa. Também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como o Filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. É isso que, esta maneira que o livro de Hebreus interpreta o Salmo de número 110, onde o Senhor fala com o próprio Senhor. Disse Jeová a Adonai, está escrito lá no Salmo 110. Nossa Bíblia traduz, disse o Senhor ao meu Senhor. É como se Deus estivesse falando com o próprio Deus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos como por debaixo dos seus pés, como estrado dos seus pés. Então, os judeus falavam assim, com quem que Deus está falando? Bom, está falando com ele mesmo, ou está falando com o rei. Aquilo era aplicado ao rei Davi. Mas quando Jesus veio, os discípulos compreenderam que era o pai falando com o filho. E por isso o filho agora estava sentado à direita de Deus Pai. Então, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, significa que o sacerdócio de Cristo não é somente maior e superior ao sacerdócio de Arão, como se ele fosse superior a Arão na tribo de Levi. Não, ele é superior ao pai do pai do pai de Levi. Levi é filho de Jacó, Jacó é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão, e Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Então, Jesus Cristo é sacerdote não da tribo de Levi. Ele não nasceu na tribo de Levi. Ele era sacerdote da ordem de Melquisedeque. É um sacerdócio eterno. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo que havia tomado dos inimigos da batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes, que são descendentes de Levi, têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora eles também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Por que ele continua vivo? Porque as Escrituras não dizem nada a respeito da morte de Melquisedeque. Não quer dizer que ele continua vivo. A ideia é de que, já que não se narra a morte dele, é como se ele estivesse vivo ainda. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou, porque, ora, Levi estava em Abraão, não tinha nascido ainda. Meu pai brincava assim, né? Ele mostrava as fotografias do casamento dele com a minha mãe namorando. Eu falava, e eu, pai? Ele falava, você estava aqui no meu calcanhar. Eu achava aquilo estranho, né? Como quem diz assim, eu estava no meu pai. Eu estava na minha mãe, mas eu ainda não tinha nascido. Então, essa é a maneira de dizer, né? Pois Levi não tinha nascido, e, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. Mas que essa argumentação é uma argumentação para mostrar a superioridade de Melquisedeque. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas
Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, e não da ordem de sacerdócio de Arão. Onde é que está isso? Descendente de Levi, foi ordenado, grande sumo sacerdote, Êxodo 21 e tal, fala da continuidade do sacerdote. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. Por que é que não se fazia mais sacrifícios? Porque essa lei se tornou obsoleta, mudou o sacerdote. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas estas coisas, pertencia a outra tribo, a tribo de Judá. E nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. Aliás, tem um rei descendente de Davi que quis queimar incenso e os sacerdotes entraram e ele, quando viu o sumo sacerdote que estava vindo na direção dele para tomar dele o incensário, esse rei, Manassés, esticou a mão assim e falou para os soldados, prendam esse homem. Quando ele fez isso, a lepra começou na mão dele e ele foi tirado rapidamente do templo para não contaminar o templo. E durante 10 anos, aquele rei ficou leproso até a sua morte, porque Deus não permitia que o rei exercesse a função de sacerdote e não permitia que o sacerdote exercesse a função de rei. Só que Jesus é rei e sacerdote. É sabido que, por nascimento, Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá, e Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. Percebe, meus irmãos, que nós estamos começando aqui a estabelecer as bases de um sacerdócio superior. Jesus Cristo é superior ao sumo sacerdote levita. Ele é da tribo de Judá, então ele é descendente do rei de Davi. Mas ele é, além de tudo, sacerdote segundo uma ordem superior. Essa superioridade aparece nos capítulos 7, do versículo 1 ao 28. Nós já vimos aqui a primeira parte, que é uma comparação entre Melquisedeque e Abraão. Melquisedeque abençoou Abraão e recebeu dele os dízimos. Nos versículos 4 a 10, fala-se sobre a superioridade de Melquisedeque sobre Abraão e Levi, porque Levi estava em Abraão. Depois do versículo 10, o novo sacerdote demanda uma nova ordem de sacerdócio, porque quando se muda a lei, muda-se o sacerdote, é preciso que a lei tenha sido mudada. Então, agora tem um novo tipo de sumos sacerdotes, ou melhor, uma nova ordem de sacerdócio. E essa ordem é confirmada, então, como uma ordem melhor pelo juramento. Vamos dar uma olhada aqui, olha, nós chegamos até o capítulo, versículo 14, e diz aqui, e tudo isso se torna bem claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim, porque as escrituras sagradas dizem o seguinte, você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Isso aqui, em hebraico, está no formato de juramento, lá no Salmo 110, versículo 4. Então, Deus está fazendo um juramento para o seu Messias. Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, precisava ser repetida todo ano, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. A pessoa, pela lei, no máximo ela tinha os pecados perdoados, mas ela não melhorava. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele, porque Deus abriu um novo e vivo caminho através de Jesus Cristo. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse, o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse,
você será sacerdote para sempre. Então, note, não vai precisar de novos sumos sacerdotes, porque nós já temos um eterno, que não morre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. A antiga aliança, o Antigo Testamento, se quebra por causa da sua inutilidade. Ele não consegue transformar, ele apenas evita que as pessoas sejam condenadas, mas ele não transforma o coração. Jeremias e Ezequiel vão falar de uma nova aliança, um novo concerto, um novo contrato com Deus, no qual Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, no qual Deus transformaria o coração para que escrevesse nele as leis de Deus. A lei antiga foi escrita em pedra. E era tão frágil que Moisés, quando jogou contra o ídolo, quebrou a pedra, teve que fazer outro. Mas essa nova aliança é escrita nos corações. E essa é a diferença. Escrita nos corações. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos, porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre. E o seu sacerdócio não passa para ninguém. É por isso que ele pode hoje sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Então, note, Jesus está eternamente intercedendo pelos pecadores. Não se depende de você pegar, comprar o seu carneirinho, o seu animal, ir até o sacerdote, se o sacerdote estivesse ocupado e tal. Não. Todo mundo pode se chegar a Deus, porque o sumo sacerdote já está lá e ele dividiu o seu sacerdócio com a gente. Isso que é maravilhoso. Nós somos sacerdotes também, junto com Jesus. Porque todos nós podemos agora interceder. Todos nós podemos comparecer diante de Deus. Essa é uma característica do sacerdote. É por isso que ele pode, hoje, sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote que necessitamos. Não é só o sumo, é o grande. E aqui, olha, quer ver, no versículo 26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados. Aqui, olha, o versículo 26. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito, não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado, santificação, que é o tema de Levíticos, dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados, porque ele não tem pecados, e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício único, ele mesmo, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes. Mas, pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho que se tornou perfeito para sempre. Percebe a diferença? Então, olha aqui. Jesus Cristo é superior, né, sobre o sacerdote levítico. A história começa lá com Abraão e Melquisedeque, a superioridade de Abraão sobre Levi. O novo sacerdote tem uma nova ordem de sacerdotes, um sacerdote eterno nos céus, e nós que somos sacerdotes com ele, e a confirmação do sacerdócio melhor pelo juramento feito por Deus. Mas não termina aí, não. Já que
muda o sacerdote, precisa mudar a lei, nós temos uma nova lei, uma nova aliança. E esta nova aliança está aqui no capítulo 8. Vamos ver aqui, ó. Jesus, o grande sacerdócio da nova aliança. Aqui. A coisa mais importante de tudo que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, na verdadeira casa que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Quando Davi tentou fazer um templo, Deus disse para Davi, Davi, eu não habito em casa feita por mãos humanas. Eu mesmo vou construir a minha casa. Aí, ó. Esse templo foi construído por Deus. É o próprio Jesus. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais. E por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. Então não precisaria de um novo. O trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus lhe disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Está lá onde? Isso em Êxodo 25, 40. Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior aos dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Pois se a primeira aliança, o pacto das obras, tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que seu povo é culpado e diz, olha o que ele diz aqui, vamos ver aqui, está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis nas mentes deles, e no coração deles as escreverei, não mais numa pedra, como foi a aliança de Moisés. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar ao seu patrício, né, ao seu companheiro, nem ao seu parente, dizendo, procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Então, note, esta promessa é maior e superior à que foi feita a Moisés. Esses textos aqui se encontram em Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 até o versículo 34, né? Mas também, deixe-me ver aqui, de 8 a 12, é isso mesmo. Se você pegar esse texto aqui, ele está lá em Jeremias. Se você for lá em Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34, você vai ver exatamente essa promessa da nova aliança. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velho a primeira. Daí que vem a expressão Velho Testamento e Novo Testamento. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Note, o santuário da antiga aliança foi destruído pelos romanos. Mas há um novo santuário. Vamos dar uma olhadinha aqui, voltar aqui para nosso texto. Então, a aliança que foi construída é uma aliança melhor. Jesus Cristo, como sumo sacerdote celestial, tornou-se o mediador da nova aliança, que é melhor. 8:14, né? Ou melhor, do capítulos 9 em diante, vai falar o seguinte: a limitação temporal e terrena do tabernáculo e suas ordens. É o que nós vamos ver agora. Vamos dar uma olhada lá? Está aqui.
A primeira aliança tinha leis sobre a adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficavam o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Tudo isso está lá no livro de Levíticos. Olha aí. Levíticos, Êxodo, está tudo lá. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso. E também estava colocada a Arca da Aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estavam a vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nela. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, como lá em Isaías, capítulo 6, que, com suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados, que era o propiciatório, a tampa. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. Isso tudo já está lá explicado no Antigo Testamento. Êxodo 25, 18 a 22, Levíticos 9, Levíticos todos, explica tudo isso. Depois de tudo isso ser preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Aqui, ó. Números 18, de 2 a 6. Mas somente o grande sacerdote, o sumo sacerdote, entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo. E isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu, sem saber que estava pecando, os pecados involuntários. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não tinha sido aberta, não foi aberta, enquanto a parte de frente, que é o lugar santo, continua sendo usada. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram, só cobre os pecados. Estas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que estão aqui, já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos. Isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou, uma vez por todas, no lugar santíssimo, no céu, na presença de Deus, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como um sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue. Por isso, Jesus subiu com o corpo para o céu. Jesus é homem no céu. Ele subiu com o corpo. E conseguiu para nós a salvação eterna. Este corpo agora se tornou eterno. E o sangue de Jesus está sempre fluindo para a nossa salvação. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhadas sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram, enquanto a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento, uma aliança, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. Então, quando Jesus morreu, o testamento de Jesus, o Novo Testamento, passa a valer.
É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei, todo o povo usando lã tingida de vermelho e hisopo. Então diz: este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Mas e agora? Essas coisas que eram cópias das realidades celestiais deviam ser purificadas deste modo. Mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. O sangue de animais não é suficiente. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem que morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. Assim também, Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois, ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Salvar aqui significa resgatar, levá-lo junto com eles. Vamos ver onde é que nós estamos aqui? Capítulo 9. O capítulo 9, de 11 a 28, vai falar sobre o cumprimento de todos os sacrifícios, exemplos e promessas do Antigo Testamento pelo sacrifício único de Cristo. Por fim, o capítulo 10, de 1 a 18, vai falar que o sacrifício de Jesus efetua perdão, santificação e perfeição. Então, capítulo 10, a lei dada por Deus não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpados de nenhum pecado. E todos os sacrifícios terminariam. Quer dizer, se o sacrifício fosse perfeito, não precisava fazer mais. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touros e de bodes não pode, de nenhum modo, tirar os pecados de ninguém. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse: tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Isso está onde? Isso está lá no Salmo 40. Ok? Isso é a interpretação de Hebreus do Salmo 40. Primeiro ele disse: tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros, ou de holocaustos, nem de sacrifícios vivos, ou melhor, sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio
corpo. O versículo 11 aqui vai falar sobre o sacerdócio judaico, mas antes eu quero dar uma olhada aqui. Olha só, capítulo 18, então vamos ler aqui até o final. Vamos lá. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim como um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados pelo pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro, ele diz: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e as mentes deles, nas mentes deles, eu as escreverei. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de ofertas para o pecado ser tirado. Para a gente poder encerrar, meus irmãos, olha aqui. Nós estamos chegando, então, aqui no fim da argumentação, mostrando a superioridade do sacrifício de Cristo, a superioridade do sacerdócio de Cristo, o que é que Jesus está fazendo no céu como sacerdote, né? Intercedendo por nós e nos purificando de todo pecado. E isso mostra a nova aliança. E aí vem uma nova exortação. Esta nova exortação nós vamos estudar semana que vem, se Deus assim nos permitir. Você está convidado. E aí nós encerraremos, a partir daqui, a partir do capítulo 10, versículo 19 em diante, nós vamos encerrar o livro de Hebreus e tudo que o livro de Hebreus tem para nos dizer. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus esteja com você e que os ensinamentos desse livro extraordinário façam diferença na sua vida. Deus te abençoe.